Muito bem, irmãos. Deus continue fortalecendo mais e mais sua vida. É um prazer tê-los aqui conosco. Deus te trouxe aqui porque Ele vai falar contigo nessa noite. Não tenha dúvidas disso. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar contigo. Deus, Ele não trabalha com acaso. Não pense que você estava em casa de boa, como muitos dizem, e de repente, sabe de uma? Eu vou para a igreja hoje. Não. Deus moveu você para estar aqui hoje, porque Ele tem uma palavra para você nessa noite. Nós vamos orar ao nosso Pai, pedir orientação a Ele, para que Ele abra os nossos corações para a palavra que será ministrada nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu precioso nome. Nós te agradecemos porque a Tua presença aqui no nosso meio, ela é real, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque nós não temos a noção do privilégio que é poder cultuar a Ti, Senhor. Portanto, Pai, nós te pedimos, prepara os nossos corações. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Qualquer opinião de homem, qualquer coisa humana, Senhor, que não sirva para nós, seja lançada por terra, mas que fique única e exclusivamente a Tua opinião, a Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui felizes para adorá-lo. E queremos escutar a Tua voz. Por isso, ministra nos nossos corações, Senhor. A Tua palavra, ela não volta vazia. Por isso, nós te pedimos orientação e abertura para escutar de maneira clara aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, amados. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Tem um pedido de Paulo, ele passa por uma dificuldade muito grande na vida dele, ele faz um pedido ao Senhor, e ele ouve isso aqui de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de quem? De Cristo. Irmãos, tem uma história interessante que eu ouvi essa semana, de um jovem americano. Desde pequenininho, e todos nós, desde pequenininho, nós temos alguns sonhos. Nós idealizamos um futuro. Eu já falei aqui, algumas pessoas sabem, eu queria ser motorista de ônibus. Desde pequeno, encantado, sentava na frente, entrava pela frente, mas sentava naquele lugar reservado para o deficiente físico, para ver como funcionava a direção, como passava a marcha e tal. E era meu sonho ser motorista de ônibus. Outras pessoas querem ser professores, médicos, advogados, músicos, mas todas elas idealizam um sonho. Mas teve um rapaz americano que, quando ele era pequeno, o sonho dele era viajar num cruzeiro, aqueles navios de luxo. Desde pequenininho ele observava nos comerciais, em alguns outdoors, ele olhava para aquele navio e ele dizia assim, quando eu for mais velho, ainda vou entrar num troço desse, ainda vou viajar num navio desse. É o meu sonho, era o sonho dele. Até então a gente tem que respeitar porque era o sonho dele. Quantas pessoas têm sonhos de comer alguma coisa e se satisfazem com isso? Eu ainda vou comer isso, isso é o meu sonho. É o sonho da pessoa. Mas esse jovem, ele lutou para realizar o sonho dele. Ele foi crescendo, ele foi juntando dinheiro, mas ele se esforçou, até que quando ele completou a maioridade, a oportunidade bateu à porta. Uma viagem de 7 dias no cruzeiro mais luxuoso que ele já tinha visto. Nem quando era pequeno ele tinha visto algo tão maravilhoso.
E agora ele tinha um dinheiro para pagar o cruzeiro, a viagem tão sonhada. O que é interessante é que ele pensou consigo mesmo, afinal de contas ele idealizou o seu sonho. Ele disse assim, ó, a viagem vai ser muito cara, mas como eu não sou bobo, eu vou levar todo o meu rango para os 7 dias dentro daquele cruzeiro. Sabe o que ele fez? Ele preparou uma pilha, mas uma pilha de pães com pasta de amendoim. Pense que americano já gosta de uma pasta de amendoim. Ele fez aquela pilha de pães com aquelas pastas de amendoim, botou tudo certinho, organizado, porque afinal de contas o sonho dele era viajar no cruzeiro. E aí ele organizou aquilo tudo, pagou caro pela viagem e está lá, viajando, curtindo a piscina, olhando o pôr do sol no mar, olhando as pessoas bonitas. Sempre que dava a hora do almoço, ele ia para o quarto dele e pau, no sanduíche com a pasta de amendoim. Isso foi se repetindo durante café da manhã, almoço e janta. Mas ele não estava nem aí, porque o sonho dele havia sido realizado. Era viajar num cruzeiro. Só que isso, irmãos, até o 3º dia. Aliás, na história que ele conta, até o 5º dia. No 5º dia, a viagem de 7, no 5º dia ele não aguentava mais. Ele via as pessoas comendo tudo do bom e do melhor. E olhe que numa viagem, num cruzeiro 5 estrelas, a comida, e ele olhava aquilo, olhava aquela sobremesa, a viagem começou a perder o sabor. E ele pensou o seguinte, rapaz, sabe de uma? Eu estou botando pasta de amendoim pelo ouvido, não aguento mais isso. Ainda tenho 2 dias nessa viagem. Eu tenho que experimentar essa comida. Um garçom passou, na hora do almoço ele não foi para o quarto dele. Ainda tinha uma pilha de sanduíches. Aí ele chamou o garçom, amigo, pelo amor de Deus, eu estou vendo, as pessoas estão comendo tudo do bom e do melhor aqui. Eu queria experimentar um pouco essa comida. Tem como você separar uma marmitinha para mim? Não aguento mais comer pasta de amendoim, até a viagem já perdeu a graça. Ele, não amigo, você pode usufruir de toda a alimentação no cruzeiro. Você tem um bilhete, a passagem? Ele, tenho. Ele, a passagem te dá o direito de usufruir de toda a alimentação. Isso é uma história real. Pense que isso aconteceu com um jovem que tinha um sonho e ele não se atentou da ilimitação das coisas e dos direitos que ele tinha naquele navio. Por que eu trago essa ilustração e incremento como um apoio, uma forma de ilustrar a mensagem de hoje? Porque muitos cristãos estão vivendo como aquele rapaz. Talvez você que esteja aqui hoje, por incrível que pareça, está vivendo como aquele homem. Porque você, muitas vezes, não faz ideia das provisões ilimitadas que você tem em Cristo. Talvez você não faz ideia. Talvez você venha para a igreja, você adora ao Senhor, você louva, mas ainda não caiu a ficha para você das ilimitações, das bênçãos de Deus em Cristo para a sua vida e continua comendo migalha. Irmãos, não tem nenhuma necessidade como povo de Deus, como filho do Senhor, de viver assim. Sabe por quê? Porque tudo que nós necessitamos está em Cristo. Tudo. Tudo. Tem uma palavrinha que abrange tudo isso, toda a riqueza que nós encontramos em Jesus, que é graça. Paulo estava nesse sofrimento, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele pediu a Deus para que aliviasse aquele sofrimento, e Deus respondeu, espera lá meu jovem, você tem a minha graça. A minha graça te basta. É uma palavra tão magnífica, que só para você ter ideia, no Novo Testamento, eu dei uma garimpada, ela aparece 170 vezes. Se Deus usa uma palavra como essa, e tem uma repetição, uma boa repetição 170 vezes, é porque Ele quer chamar atenção para nós. Ele quer chamar a nossa atenção. O que é que isso significa? Nos mostra que todo favor divino já foi concedido para nós que não merecemos. Estamos num cruzeiro maravilhoso. Ah, mas você vai dizer, não pastor, eu não estou não, eu estou ralando. A coisa está pegando para o meu lado, que mané cruzeiro. Eu estou como aquele rapaz comendo pão e pasta de amendoim. Aliás, talvez pão seco, duro e dormido. O senhor não faz ideia, a coisa está braba. Mas irmãos,
é porque você ainda não aprendeu o significado da palavra graça e como ela está disponível a mim e a você que não merecemos, desse favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus é tão maravilhoso, que só para você ter ideia, até as pessoas que não conhecem a Ele, recebem da sua graça, sabia disso? Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Olha que tremendo. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 44. Mateus 5, a partir do versículo 44. Olha o que Jesus diz. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a quem? E fazei o quê? Olha só, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque o vosso Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Os teólogos chamam isso aqui de graça comum, porque a chuva cai para todos, bons e maus, o sol nasce para todos, bons e maus. O nome disso é graça comum. É a graciosidade de Deus sendo manifestada dia após dia. Só que tem um diferencial, irmãos. Eu e você, como cristãos, nós temos um diferencial e precisávamos ter. Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas como um bom pai, Ele está cuidando dos seus filhos. Olha o que nós temos em Tiago capítulo 4. Avance. Tiago capítulo 4. Olha o que você vai encontrar. Tiago 4, a partir do versículo 3. O versículo 2, ele começa esclarecendo. Tiago 4, a partir do 2. Diz assim, Tiago 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Versículo 6. Antes Ele faz o quê? Dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, recebem a graça comum, mas você que conhece a Jesus, você tem maior graça. Maior graça. Talvez você não está recebendo aquilo que você está pedindo, você tem que pensar um pouco. Aí vai entrar a vontade de Deus, soberana. Aí vai entrar para que você quer aquilo. Aí vai entrar, se Deus te der aquilo, como é que você vai usar. E como Deus é onisciente, é Deus gracioso, Ele sabe por quê. Aquilo que você julga como a maior bênção, o seu sonho, não chegou ainda. Talvez você está pedindo mal. Talvez você está pedindo para esbanjar. Talvez você está pedindo para se afastar um pouco de Deus. Eu tenho falado aqui, muitas pessoas recebem bênçãos e se afastam do Senhor. E Deus retém mesmo. Porque Deus sabe, mas ali eu não dou. Se ali eu der, se ali eu saciar aquela vontade, aquele desejo, vai logo embora. Eu falei hoje pela manhã. Algumas pessoas dizem, pastor, as portas de trabalho abriram, só que vai sacrificar os cultos. Vou perder o culto de quarta, vou perder culto de sábado, vou perder culto de domingo, de manhã e de noite. Não vou poder cultuar a Deus. Porque as portas se abriram. Aí eu digo, qual a sua posição? Aí a pessoa diz, eu preciso muito do trabalho, todos nós precisamos do trabalho.
Mas acima do trabalho que nós precisamos e acima das bênçãos que precisamos de Deus, está o próprio Deus das bênçãos. Se eu não consigo, se você não consegue visualizar isso, talvez aquela bênção que você tanto espera não chegue por conta disso. Porque, irmãos, nós temos maior graça. A Bíblia nos fala que nós somos salvos pela graça. A Bíblia nos mostra que nós vamos nos manter firmes pela graça de Deus. A graça de Deus, ela sustenta a minha e a sua salvação. A graça de Deus nos dá vitória no meio das tentações. A graça de Deus nos ajuda a suportar sofrimento e dor. Você já viu alguém sofrendo e sorrindo e evangelizando? É graça de Deus, maior graça na vida daquela pessoa. Como é, meu Deus, que aquela pessoa sofre tanto e está evangelizando? Como é que ela sofre tanto e ela pode, em meio a tanta dor, falar do teu amor? Porque ela entendeu o real significado da palavra graça. Ela está buscando Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. A graça te ajuda a entender a palavra de Deus. A graça te ajuda a aplicar com sabedoria a mesma palavra de Deus nas nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Quantos cristãos hoje, muito tempo de igreja, mas eu leio isso aqui, não consigo entender. Ah, pastor, eu não consigo colocar isso em prática. Ah, pastor, isso é muito pesado para mim. A Bíblia diz que não tem mandamento do Senhor que seja pesado para nós. Ah, pastor, mas eu não entendo isso aqui, por que que eu não entendo ainda? E aí você explica, você ensina, a pessoa diz, ah, não, isso aqui eu não concordo, porque ela não está vivendo a graça suficiente de Deus. A graça de Deus nos conduz à comunhão e à oração. Olha, ontem, homens, vocês estão sendo convocados. De 15 em 15 dias, 2 vezes no mês, nós temos um encontro aqui. Sábado, glória a Deus, um encontro abençoado nós tivemos aqui. Ontem, foi uma bênção de Deus, palavra do Railton, nosso irmão Railton trouxe a mensagem, irmão Guimarães também trouxe uma reflexão sobre motivação, mas foi muito bom. Nós oramos aqui, nós nos empenhamos. Achei interessante que o irmão Gildásio chegou correndo nas lutas, mas veio correndo. Fala assim, pastor, cheguei no amém, mas estou aqui. Eu falei, meu irmão, você não chegou no amém, ainda tem muita coisa. Pegou muita porção. Faça uma força, porque quando nós entendemos o real significado da palavra graça, vamos entender o significado de comunhão verdadeira, de oração. A graça de Deus nos conduz e nos capacita a servir ao Senhor. Você quer ver outra coisa importante? Muitos querem servir a Deus. Ah, mas eu só sirvo a Deus se eu tiver um cargo. Aí você diz, tudo bem, você vai ter um cargo. A igreja está precisando de auxiliares. Culto infantil. Vamos falar isso na assembleia da semana que vem. Falamos isso lá embaixo, na reunião de diretoria com os diáconos. Será que muitos vão se apresentar para servir? Ô, pastor, o senhor não tem um carguinho aí na diretoria, não? O senhor não tem um carguinho aí? Nós temos esse cargo à disposição. Nossa irmã Selma, cadê Selma Leda? Não veio? Ah, está lá em cima. Bonito, pastor, eu quero trabalhar para o Senhor. Olha, pastor, eu sei fazer isso, eu estudei para isso. Ação social, irmã Selma, tem vaga aí, vamos trabalhar para Deus? Porque a graça nos faz entender o real significado de serviço. Se eu não entendo a graça, eu vou começar a almejar alguma coisa que Deus não quer para mim muitas vezes. Poxa, Deus me chamou para a igreja, mas para eu limpar banco? Deus me chamou na igreja para eu ajudar a tomar conta de crianças? Temos que entender o significado da graça, a graça sustentável de Deus, a graça suficiente de Deus. Nós podemos resumir tudo isso afirmando que a graça, nós só existimos, estamos firmes nos pés do Senhor por causa da graça dele. Mesmo com tantos problemas e tantos defeitos. Se não fosse a graça suficiente de Deus, não teria para onde correr. Tem uma declaração que eu acho interessante nas Escrituras, mas é tão maravilhosa. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Olha que tremendo isso. Quanto mais aprendemos do Senhor, mais temos vontade de comunicar esse amor, mais temos vontade de transmitir o verdadeiro amor do Senhor. João capítulo 1. Versículo 14, olha que lindo isso, que maravilhoso a respeito de Cristo. João capítulo 1, versículo 14, todos têm?
Olha o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De que forma? Não, irmãos, de que forma? Cheio de graça. E o que mais? E de verdade. O Verbo se fez carne. Jesus sempre existiu, mas tomou a forma humana e cheio de graça, fez o quê? Habitou entre nós. Eu acho interessante essa palavrinha aqui, habitou, porque no original que foi escrito, algumas pessoas até já ouviram isso, significa tabernaculou entre nós, construiu tendas no nosso meio, está sempre conosco, mas não de qualquer forma, cheio de graça. E olha o que é tremendo, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua... O quê? Isso é maravilhoso. Eu tenho o Rei da graça, toda a graça pertence a Ele, e ainda assim, temos recebido dele graça, não, graça sobre graça. Isso aí significa que a graça dele vai acumulando. Eu acho legal, ninguém desses ramos aí empresariais dá muita coisa para os seus consumidores, não dá não. Mas a Oi tá dando aí, parece que uns 10 mil bônus, né? 10 mil reais de bônus. Tá dando muitos bônus. Para mim nunca me deu nada, fiel a Oi, desde que me entendo por gente. Meu primeiro celular foi da Vivo, eu mudei logo, fui para a Oi desde 2003. E a Oi nunca me deu um bônus desse. Mas a Oi resolveu agora dar 10 mil em bônus para as pessoas. A gente fica tão feliz quando a gente vê um negócio desse. Poxa, olha só, 10 mil em bônus, eu vou ligar, vou falar. E outras promoções que estão sempre acumulando. A gente se anima com isso. Mas nos esquecemos que as graças de Deus estão sempre acumulando. Porque é graça sobre graça. Você quer ver uma coisa? Semana passada eu estava aqui fanho, falando com o nariz todo fanho. Fiquei um pouco chateado com isso, porque Joel se esforçando para preparar o equipamento, aqueles DVDs sobre as mensagens dos fins dos tempos, o mapa bíblico, foi interrompida as gravações, eu fiquei chateado com aquilo. E Deus diz assim, acorda rapaz, perceba que a cada dia você está melhor, sua saúde está melhor. Isso é graça sobre graça. Aí eu tomei aquele tapinha, Ailton usou um termo que eu achei interessante, foi um cachação, né? Como é? Tomou uma broca, uma tapa, não sei. Tomei uma broca dessa, uma tapa, e entendi que Deus tem me dado, tenho entendido que Deus tem me dado graça sobre graça. É entender o real significado disso. É uma graça que vai se acumulando, irmãos. É uma graça que vai se sobrepondo a outra. E essa graça é minha e sua, dia após dia. Senão vamos ficar como aquele rapaz que tinha aquele sonho, comendo pão com amendoim. Num cruzeiro divino, mas comendo pão com amendoim. Com passa de amendoim. Olha como Paulo falava a esse respeito. Romanos capítulo 5. Avance lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Versículo 17. Romanos 5. Versículo 17. Olha o que ele diz. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância do quê? Da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavrinha. Paulo ele é bem enfático. Abundância da graça dele. Pedro mencionou a multiforme graça de Deus. Você pode conferir isso em 1 Pedro capítulo 4. Ele fala sobre a multiforme graça de Deus. O que eu achei interessante fazendo um estudo é que essa palavrinha aí que ele usa para multiforme graça de Deus é de uma palavra que nós usamos hoje para multicores. Uma palavra, algo que é multicolor. Pedro usa a mesma palavrinha no grego para definir isso.
Aí eu fiquei pensando, o que é que ele quis dizer com isso? O que é que ele quis transmitir com isso? A multiforme graça de Deus. Por quê? Graça sobre graça é mais fácil de compreender. Mas multiforme, no sentido que foi usado, não são simplesmente várias formas da graça de Deus. É muito mais profundo que isso. Ele usou essa palavra porque quando ele escreveu o livro, ele falou para os cristãos que estavam sendo perseguidos que eles passariam por muitas provas. No capítulo 1, abra sua Bíblia lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, versículo 6. Ele usa essa mesma palavrinha aqui, ó. 1 Pedro 1, versículo 6. Ele faz uma apresentação para aqueles irmãos cristãos que estavam sendo perseguidos. E aí ele diz assim, ó, no versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É a mesma palavrinha que ele usa em 1 Pedro ainda, no capítulo 4, versículo 10, para falar sobre a multiforme graça de Deus. A mesma palavra é usada aqui, várias provações. Aí eu pensando, orando, buscando, o que ele está querendo ensinar é que para cada prova que você enfrenta na sua vida, para cada luta, sabe o que é que acontece? Deus tem uma graça. Você passa por uma prova, tem uma graça suficiente para aquela prova. Você vai enfrentar uma outra luta, tem uma graça suficiente, outra graça suficiente para aquela luta. Tem uma perseguição, tem uma graça específica para aquela perseguição. Isso significa multiforme graça de Deus. Porque tem uns paralelismos aqui, que eu não quero entrar nessa questão, em termos de interpretação das Escrituras, que perdemos muito no português. Mas essa é a ideia. Para cada prova, você tem uma graça específica. E outra, é viver a graça de Deus, a graça sobre graça, um dia de cada vez. Não tem para onde correr. Não tente fazer como o povo de Deus que pegava o maná e Deus disse, guarda. Aliás, Deus disse, não guarda, porque eu vou mandar para vocês o suficiente para aquele dia. Exceto no sábado, que é dia do Senhor, você pega dobrado. Mas não guarda. Aí o povo não confiou em Deus. O que foi que fez? Guardava, estocava. No outro dia amanhecia podre, mofado. Deus tinha dito, não guarda, não confia em mim, não é? Confia em mim. Eu mando o suficiente para aquele dia. A prova que você teve hoje, teve uma graça específica para ela. Talvez você ainda não soube aproveitar, porque não entendeu o significado de graça. Amanhã tem prova? Tem. Todos nós temos promessa de Deus. Mas acima dessas promessas de Deus, de provas e perseguições, nós temos as promessas da multiforme graça de Deus. Eu tenho convicção que com essa prova, seja prova em pensamentos, seja provas externas, eu sei que Deus tem uma graça específica. Eu preciso observar, porque a graça dele é multiforme, múltipla graça de Deus. Talvez em nenhum outro lugar a graça de Deus ela é mais expressa do que em 2 Coríntios capítulo 2, abra sua Bíblia, aliás, capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, olha que versículo tremendo. Tem uma dica aqui para os amados que querem estudar a Bíblia, não sabem como fazer, não sabem por onde começar. No ano que vem, nós vamos ter aqui cursos bíblicos. Como estudar a Bíblia, vai ser o primeiro dessa série de cursos. Então comece a orar nesse sentido. Cursos bíblicos. É incrível o número de pessoas que ainda dizem assim, pastor, legal a mensagem, Deus falou comigo, mas durante a semana eu não sei por onde começar. Não sei como começar um estudo sistemático. Tem aqui um programa de leitura anual, né? Aí Valdinei Guimarães tem um programa de leitura anual. Renato tirou cópia. Isso aí é leitura anual, é legal. Mas eu falo no sentido de estudo sistemático. Por exemplo, preparando essa mensagem, a palavra foi graça. Como estudar suas variações, as suas aplicações, o que cada apóstolo, cada mensageiro de Deus quis dizer com isso. E isso só traz enriquecimento. Então, ano que vem estejam orando, primeiro desses cursos bíblicos,
Primeira matéria, como estudar a Bíblia. Então a gente não sabe como fazer, simplesmente lê de qualquer forma. Então, olha só que interessante. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 e 11. 2 Coríntios 9, versículos 8 e 11. Talvez em nenhuma outra passagem você vai presenciar a evidência e a forma como a graça é evidenciada, como nesses versículos. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, ó: Deus pode fazer-vos o quê? Abundar. Abundar em quanto? Em toda graça. A fim de que tendo o quê? Sempre. Em quando? Em tudo. O quê? Ampla suficiência, toda suficiência. O que é que vai acontecer? Superabundez em toda boa obra. Olha o versículo 11. Enriquecendo-vos quando? Em tudo. Para quê? Toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a quem? A Deus. 2 versículos. Olha o poder que esses 2 versículos têm para expor a graça de Deus. Graça que nós muitas vezes não sabemos usufruir. Temos tudo. Estamos naquele cruzeiro. Mas talvez o cruzeiro do cristianismo, o cruzeiro do evangelho na sua vida, tenha perdido um pouco o sabor, um pouco a graça. Porque você está se alimentando de pão com amendoim. Deus tem te dado tudo. Graça sobre graça. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que não tem muitas condições financeiras, pouco remunerada, luta, rala, se esforça, e não tem uma remuneração que muitas dizem que não é nem digno. A gente tem que entender que Deus separou para cada pessoa a sua situação, porque em cada situação a gente pode abundar nessa graça aí, para louvor dEle. Mas quantas pessoas estão passando por essa dificuldade, e quando ela entende que Deus deu saúde, que Deus fez com que ela abrisse os olhos, que Deus deu ar para ela respirar, que Deus deu uma família, Deus deu filhos, como ela desperta assim do nada, e ela diz: poxa, nunca tinha tentado para isso, porque eu sempre desejei, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero essa condição, eu preciso sair disso. Será que Deus não sabe disso? Sabe. Mas talvez muitas dessas pessoas estão se contentando e perderam a graça de seguir a Deus, porque estão comendo pão com pasta de amendoim, como o testemunho desse rapaz norte-americano. Estava num cruzeiro, tinha todo o direito, porque comprou o bilhete de usufruir de tudo, mas ele estava tão cego no seu desejo, no seu sonho, que se esqueceu de que a graça que ele tinha comprado, era suficiente para ele estar no melhor quarto e comer tudo de bom e do melhor. Precisamos entender isso, amados, porque se a gente não entende, a gente começa a criticar a Deus. Ah, Senhor, por que estou passando por isso? Ah, Senhor, eu não mereço aquilo ou outro. Esse mesmo Paulo, é ele quem escreve: tudo posso em Cristo que me fortalece. É o mesmo Paulo que diz em Filipenses, antes de proferir essas palavras, que sabe ter contentamento quando tudo vai mal, e sabe ser feliz também quando tudo vai bem. Ele diz que ele sabe ter abundância, viver com abundância, e sabe também viver com pouco. Ele diz isso. Ele relata, o mesmo Paulo, em Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, ele faz uma lista dos sofrimentos dele, mas ali Paulo chegou no limite dele, e eu desafio você a ler essa semana. Leia 2 Coríntios capítulo 10, 11 e 12, porque a gente vê assim, não, Paulo, um grande apóstolo de Deus, ele foi lá, fez a vontade do Senhor, mas a igreja de Corinto perseguiu tanto a esse apóstolo, começou a duvidar da sua integridade, começou a questionar os seus princípios, começou a questionar os seus ensinamentos, mas perseguiu tanto Paulo, e Paulo era duro com Coríntios, viu? Lembra que ele chama os cristãos em Corinto de cristãos carnais, meninos. Talvez uma minoria lá, não sei, não concordou muito bem com isso que ele fez, mas ele não desistiu de escrever para essa igreja. Só uma curiosidade, hoje Deus deixou para nós, e faz parte das Escrituras, essas 2 cartas, 1ª e 2ª aos Coríntios. Mas o que se especula é que foram 4 cartas. A gente não sabe o motivo que não chegou até nós,
Deus não quis, não sei porquê. Nós temos a Bíblia fechada completa. Mas em algumas partes de 1ª e 2ª aos Coríntios, dá a entender que tem mais 2 cartas. Paulo foi muito perseguido, porque os irmãos duvidaram da sua integridade. E aí quando ele chega no capítulo 12, aí ele diz assim, não, agora eu preciso externar isso aqui, não estou aguentando. Eu sou humano. Aí ele disse que ele apanhou, que ele em naufrágios afundou no mar, teve vários naufrágios. Ele tomou cacetada, ele diz, tomou uma quarentena de açoites. Ele passou vergonha e nudez. Ele foi assaltado, ele foi espancado, ele foi humilhado. E aí no final ele diz assim, ó, mas isso não atingiu o meu pesar, o meu sentimento e preocupação com vocês. Deus agraciou ele foi até o 3º céu. Ele diz, olha, conheço um homem que não na carne, mas no espírito foi até o 3º céu. Ele mesmo aparentemente se enrola ali. Ele diz, esse homem sou eu, ele se identifica como esse homem. Aí Deus diz assim, ó, vai lá Satanás, manda um mensageiro. Deus, porque ele declara, Deus manda um mensageiro de Satanás para colocar um espinho na carne dele. Ele entende o porquê daquele espinho, não perde a humildade, depois de passar todo o relato. Ele diz, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não viesse me ensoberbecer. Eu roguei ao Pai 3 vezes, e o Pai me disse, fica na tua, a minha graça. Claro, Deus não disse, fica na tua. Claro, é só força da expressão. Mas Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. E Paulo reconhece algo maravilhoso. Por isso, quando o quê? Quando o quê? Estou fraco, é que sou forte. Talvez aí na sua Bíblia, em algumas versões traz, quando estou fraco é que estou forte. Não, as palavrinhas são diferentes. Até isso é maravilhoso. Ele diz assim, ó, quando estou fraco, aquela palavrinha para estou significa que é algo momentâneo, é passageiro. Você está fraco muitas vezes, saiba que isso é passageiro. Quando você entende a graça de Deus, você sabe que está fraco, mas que vai sair dessa. Porque ele diz, quando estou fraco é que sou forte. A palavrinha ali para sou é permanente. Não importa a situação, não importa. Porque se eu passo por uma situação de confronto, se passamos por lutas e provações, podemos estar fracos, mas é aí que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amados. Mesmo assim, com tantas lutas, esse homem foi um dos homens que mais falou sobre a graça de Deus. A minha perseguição, a sua perseguição não chegam aos pés do que este homem e outros homens de Deus passaram. Mas não chega, eu não tenho dúvidas disso. Com algumas pessoas que me procuram e dizem assim, pastor, não quero mais, meu casamento está chato, vou me separar, porque é muita prova. Quando eu tenho uma certa intimidade com algumas dessas pessoas, uma certa liberdade, eu digo, tem? As suas provações são maiores do que as de Paulo? Pastor, não são maiores? Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, e ele guardou a fé. Ele passou por mais provas que você está me dizendo que não está aguentando o seu casamento? Tudo bem, vamos lá, me diga aí por que você não está aguentando. Porque minha esposa fez isso e aquilo outro. Certo, tá, ela fez isso. Como você agiu diante dessas provas? Não, mas o senhor tem que entender o que ela fez, o senhor tem que entender o que ele fez. Não, eu tenho que entender o que você fez quando as provas vieram. Eu não estou aqui para ouvir fofoca. Eu quero saber o que você fez. Não, pastor, porque eu entrei em casa, meus pés estavam sujos, eu quebrei uma panela, e aí minha esposa fez... Não conta o que ela fez, não. Me conta o que você fez. Olha, pastor, eu xinguei, eu agredi, eu maltratei. Foi. Não, mas ela fez... Não quero saber, meu amado. Você fez tudo isso? Você fez tudo isso? E ainda está me dizendo que vai separar? Você é melhor do que ela em quê? Se ofendeu. Sim, mas eu tive... Não, você não teve motivo nenhum. Não temos motivo para ofender ninguém. Não temos motivo para atacar ninguém, sabe por quê? Porque o autor da graça, nós atacamos ele todos os dias. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse para mim e para você, a minha graça te basta. Eu te amei quando você ainda era pecador. Por que é que você vem dizer para mim que quer separar? Agora vamos ler o que a palavra fala. Mostra o texto, baixa a cabeça, vai embora.
restaura o casamento se quiser. Porque muitas pessoas usam desculpas para não entender a graça de Deus. Esse homem sofreu. Paulo apanhou. Foi decapitado. Na prisão ele estava louvando a Deus. E muitas pessoas, e você talvez diga, eu estou sofrendo, está sofrendo, não quero menosprezar esse sofrimento não. Eu falei lá embaixo, o pessoal disse assim, pastor, suas férias estão chegando, e aí? Eu falei, e aí vou tirar férias, glória a Deus. Mas tire férias mesmo. Não atenda telefone, férias são férias, pastor. Eu reconheço, eu estou precisando, meu corpo está sentindo. Meu corpo está sentindo. Mas eu vou me esquecer da graça de Deus? Não. O corpo sente, mas não posso me esquecer da graça dele. Quero aproveitar as férias? Quero, mas minha cabeça é impossível. Vai estar um pouquinho aqui, não tem tempo de correr. A cabeça fica... Poxa, eu queria estar lá no culto e tal, voltar lá. A cabeça vai ficar aqui. Talvez até dê um pulinho, sente lá no fundo, escondido, e depois vai embora. Mas trabalhos oficiais durante a semana, não. Preciso mesmo descansar. Os 3 primeiros anos, confesso que não fiz nada disso. Vim para cá mesmo, trabalhar aqui mesmo. E isso faz mal às vezes. Mas isso não é motivo para eu abandonar e se esquecer da graça de Deus. Tenho que entender a graça dele. Que nas lutas, nas perseguições, ele está comigo. O corpo vai sentir? Vai. Precisa de descanso? Tem que descansar. Mas você nunca deve se esquecer do real significado dessa palavra graça. Porque senão, amados, vamos ficar assim, ó. Mas eu sei o que é graça. O que é graça? Todo mundo. Favor imerecido. Glória a Deus. Sim, sim. Favor imerecido, mas como você vive na prática, dia após dia, essa superabundante graça de Deus? Como é que você vive essa graça sobre graça de Deus? Isso é o mais importante, porque não adianta eu conhecer Bíblia de Gênesis a Apocalipse se eu não colocá-la em prática. Se eu não viver na prática aquilo que Deus tem para a minha vida. E nesse desafio que você vai ter aí, lendo 2 Coríntios, você vai perceber nas entrelinhas que ele escreveu em alguns trechos como um homem mesmo, mas como um homem que não era muito amado, que não era muito apreciado e que ao longo da sua carreira ele estava muito perturbado. Que a gente tem uma ideia de Paulo, uma ideia muito sobrenatural, e nos esquecemos que ele também foi humano. E ele sentiu uma dor profunda na alma, mas ele não desistiu de ensinar sobre a graça, porque ele viveu essa graça. Ele vivia na prática. Ele começa 1 Tessalonicenses de uma forma magnífica. Ele começa a própria carta de 2 Coríntios falando do consolo de Deus, para depois ele entrar nos pontos de lutas e perseguições. E nós podemos aprender, porque é palavra do Senhor. Meu amado e minha amada que está aqui nessa noite, se você ainda não aprendeu a usufruir dessa graça de Deus, comece a buscá-lo todos os dias. Comece a estudar a palavra dele. Internalize isso. Viva um dia de cada vez. Não fique antecipando aquilo que ainda não chegou. Por que tantas pessoas lutam com ansiedade? Não sabem lidar com ansiedade porque estão antecipando o dia que ainda não chegou. Pastor, eu já perdi meus cabelos porque terça-feira que vem, quarta-feira que vem, tem uma causa na justiça, não estou conseguindo dormir. O que é isso? Se Jesus voltar hoje, deixa a sua causa aí para o anticristo. Deixa ele tratar lá de sua causa, você tem um céu aí. Também não leve isso como uma irresponsabilidade, porque senão, eu vou comer, vou dormir e vou deixar a vida me levar. Não é isso. É você, ao estudarem as Escrituras, observarem, Senhor, como eu posso tirar, como eu posso usufruir da sua abundante graça no dia de hoje? Senhor, abrir os meus olhos. Vem um pensamento do dia de amanhã. Poxa, amanhã não chegou ainda. São 20 para as 8. Você que ainda não usufruiu da graça de Deus hoje, ainda tem tempo para usufruir. Dá um abraço na sua família, um abraço nos seus filhos. Entender que você teve um alimento hoje, que você está aqui, está vestido. E agradecer a Deus. Aí Jesus volta hoje, a sua preocupação de amanhã vai ter adiantado de quê? Aí você vai estar do lado dele, na frente dele. Poxa, Senhor, olha só, estou aqui do teu lado agora. E tão preocupado, porque quinta-feira tem uma causa para resolver, e agora estou aqui contigo. Deus pode vir a qualquer momento, Deus pode nos levar a qualquer momento. E se você vive antecipadamente, se você vive no amanhã, você deixa de usufruir as graças suficientes de hoje, e sequer vai viver de amanhã, porque você não tem certeza se o amanhã vai chegar para você. Graça é muito mais do que favor imerecido. Graça é colocar a vontade de Deus em prática todos os dias, reconhecendo que Ele é Senhor
reconhecendo que toda a graça está nele e que dele nós temos recebido toda a plenitude, graça sobre graça. Pai, louvado seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos o teu consolo, Pai. Nós precisamos ser consolados por ti todos os dias, Senhor. Porque às vezes nós corremos como se fosse para objetivos que não têm fundamento, Senhor. Mas quando nós olhamos para a tua palavra, Senhor, para homens como Paulo, como Pedro, que falaram tanto da tua graça, nós podemos viver de uma forma melhor. Podemos viver com a qualidade de vida espiritual além do natural, Senhor. Nos ensina, Senhor. Não deixa que Satanás roube essa mensagem dos nossos corações. Todos nós temos problemas, Senhor, temos lutas. Não estamos livres disso, Senhor. Ninguém vive uma vida, nenhum cristão vive uma vida confortável. Não pode, não tem como, Senhor. Porque o Senhor disse que nós seríamos perseguidos. Não tem para onde correr, Senhor. Mas nos ensina a viver exultantes, como a tua palavra fala. Como Pedro escreveu para aqueles perseguidos, que ainda por breve espaço de tempo, ainda que no presente, sejamos contristados por várias provações, mas que venhamos exultar na graça sobre graça que o Senhor tem nos dado, Senhor. Só o fato de estarmos aqui, Senhor, cultuando a Ti, isso é motivo de toda a alegria, porque o Estado não proíbe que venhamos cultuar ao Senhor, não tem policiais batendo na gente, tomando a Bíblia, proibindo de cultuar a Ti. Nos ensina, Senhor, isso só nos mostra o quanto nós somos pequenos e o quanto nós dependemos e precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos crescer nos Teus caminhos, Pai. Mas muito obrigado, Senhor, porque também não devemos menosprezar a raiz do Teu favor imerecido. Nós não merecemos nada do que temos, nada, Senhor. Não merecemos as vestes, a comida, o ar que estamos respirando, não merecemos nada disso, Senhor. E ainda assim nos esquecemos de agradecer por coisas tão mínimas, como levantar de uma cama, como poder estar aqui sem nenhum impedimento, podendo ouvir, falar, ver. Quantos, Senhor, não podem ter esse básico, mas ainda assim vivem uma vida graciosa, Senhor. Como nós somos infiéis, como nós somos falhos, mas tem misericórdia dos nossos corações, Senhor, porque nós queremos aprender mais do Senhor. Dá-nos um coração humilde, quebrantado, para entender que somos dependentes não somente do Senhor, mas nós somos dependentes uns dos outros. E nos ensina a ver graça na vida dos nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, porque quando nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos aquele servo e aquela serva por quem o Senhor morreu, derramou o Teu sangue, deu vida eterna e todas as bênçãos da graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado por mais uma noite, por mais um dia. Venhamos a aproveitar esse restante de dia, orando a Ti, agradecendo ao Senhor pelos Teus feitos. O amanhã pertence ao Senhor. Amanhã é outro dia, Senhor. Nos ensina a viver o hoje. E amanhã, se o amanhã chegar, em meio às lutas, às provações, nos guarda de pecar contra o Senhor. Nos guarda e nos faz lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós Te agradecemos porque não somos merecedores. E como é bom não merecer nada disso, porque se fizéssemos alguma coisa para merecer o Teu favor, deixaria de ser graça, mas seria algo meritório. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Muito obrigado por nos amar tanto e por nos ensinar. Nós oramos a Ti, Senhor, porque se faz presente aqui no nosso meio. Oramos a Ti na dependência do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.